Pai do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos estar meditando mais uma vez numa série de estudos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, e nós vamos ler dois versículos, versículos 22 e versículos 23, né? Estou me recuperando de uma rinite, né? Tá atacando aqui a minha respiração e o meu pulmão, então não tenho como trazer um estudo muito longo, né? Mas vou estar aqui compartilhando um pouco da palavra com vocês, certo? Mateus capítulo 6, versículos 22 e versículos 23. Diz assim, ó: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas, né? Então, nós estamos dentro de um cenário chamado de cenário do Sermão do Monte, onde Cristo reúne os seus discípulos e apresenta para eles a constituição do céu, certo? E neste momento ele vai estar utilizando algo que nós utilizamos muito no nosso dia, que são as famosas metáforas, certo? Metáfora, no intuito de ensinar para aquela população, para aquela comunidade que se encontrava diante dele, alguns princípios bíblicos que são importantes. E ele começa dizendo que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, quando ele diz que os teus olhos forem bons, não significa um olho saudável, ou seja, um olho que não precisa de um grau, um olho que não tem astigmatismo, um olho que não tem glaucoma, um olho que não tem enfermidade. Não, ele não está falando disso. Quando ele traz a palavra olho, é porque através do olho nós percebemos o mundo. É verdade que nós usamos outros elementos do nosso corpo para perceber o mundo, como o tato, o paladar, a audição, o olfato, mas geralmente o ser humano ele sempre se concentra principalmente o quê? Na visão. Então, quando ele diz, se os teus olhos, né, eles forem bons, ou seja, a percepção que nós temos do mundo, como nós percebemos o mundo, como nós desejamos o mundo, como nós interpretamos o mundo à nossa volta. Se for de forma sincera, for de forma íntegra, for de forma justa, se for de acordo com a palavra de Deus, ele diz que o nosso corpo terá luz. Não no sentido que o corpo mesmo possa ter luz, porque o corpo em si não tem luz. Então, quando ele está chamando olhos e corpo, não é olho e corpo como nós entendemos. O olho é como nós percebemos, como nós desejamos, como nós interpretamos o mundo. E se isso for bom, for sincero, for justo, for íntegro, for honesto, for norteado pela palavra de Deus, o nosso corpo terá luz. Ou seja, tudo aquilo que nós venhamos a fazer resplandecerá, porque está de acordo com a vontade de Deus. Agora ele diz por outro lado: se porém os teus olhos forem maus, que significa um olho mau? É um olho doente, ou seja, um olho que precisa de ir no oftalmologista, é um olho que está com glaucoma, é um olho que está com catarata? Não. Quando ele diz que se os teus olhos forem maus, é a forma como nós enxergamos o mundo, percebemos o mundo, interpretamos o mundo. Se isso que nós percebemos o mundo for
afetado por inveja, for afetado por avareza, for afetada pelo egoísmo, for afetado pela cobiça, for afetado pela nossa carne caída, não a carne em si, mas a partir do momento que o homem desobedeceu, ele foi afetado, né? Ele foi aquela essência dele foi completamente afetada e passou a ter ali dentro dele duas naturezas, né? Ou seja, a compreensão do bem e do mal ele passou a ter. Ou seja, existe o elemento desintegrador dentro dele chamado de pecado. E este pecado manchou, este pecado afetou a completa compreensão que o homem tinha do mundo, do universo, do ambiente à sua volta. Ou seja, ele não consegue mais perceber, compreender, interpretar o mundo como verdadeiramente ele é. Né? Se encontra afetado, se encontra doente, né? Ali por causa deste homem caído, certo? Então, esse texto ele quer justamente chamar a nossa atenção da importância de nós percebermos, desejarmos e interpretarmos o mundo não à luz daquilo que nós achamos que é certo ou que é verdadeiro, mas que nós possamos perceber, compreender, desejar segundo os preceitos e ensinamentos da palavra, para que o nosso julgamento, o nosso comportamento possa ser sincero, possa ser íntegro, possa ser humilde, possa ser verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós não permitirmos essa transformação, os nossos olhos eles continuam mal. E se os nossos olhos continuam mal, nós continuamos percebendo, interpretando, desejando o mundo, mas por um olhar distorcido, o olhar da avareza, o olhar da cobiça, o olhar da inveja, o olhar do egoísmo, olhar da carne caída, da natureza caída deste homem, né, que se permitiu ali desobedecer diante do jardim do Éden, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Hoje é curta, né, porque eu estou um pouco afetado, né, em relação ao meu nariz e à minha respiração, mas espero que com isso tenha trazido um pouco, né, da compreensão e um momento de reflexão para deixar todos os dias vocês aí com a palavra, certo? Que Deus abençoe todos vocês, derrame graça, a paz do Senhor para todos vocês e até o nosso próximo encontro.